Aqueles demônios foram para a manada de porco e precipitaram no mar. E a Bíblia diz que Deus liberta aquele homem. A Bíblia diz que quando aquele perdoal, louvado seja Deus, Deus está no controle. Aleluia, Jesus. Quando Deus, aleluia, diz que quando Jesus estava, irmãos, Jesus estava no controle, pastor. E ali todos puderam contemplar o poder de Deus. Você não está entendendo, bicho. Glória a Deus. Ei, quem está contigo é maior. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus censurou os discípulos, porque muitas vezes lhe faltava fé. Porque Jesus disse que a igreja faria e fará obras maiores que ele. E a Bíblia diz que quando aquele homem demoniado, os demônios saem, aquele homem com perfeita mentalidade, aquele homem que é um tormento passa a ser bênção e vitória. Aquele homem que era oprimido, aquele homem que não tinha esperança, pastor, missionário, obreiro do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, diário de igreja do Senhor, aquele homem passa a ter esperança em Jesus. E aquele homem da pega a Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Jesus: epa, tem missão para você. Eu vim aqui por causa de você, porque eu tenho um plano na tua vida. Eu vim aqui para mudar a história dessa cidade, para mudar a história da tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Então volta para a tua casa e conta tudo que eu fiz. Aleluia. Imagine a alegria daquele homem, irmãos. Quando aquele homem chega na sua casa, chegou o problemático, chegou, vai quebrar tudo, fecha a porta. Eu vim trazer boas novas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Peraí, eu vim trazer notícia boa. Amém. Eu vim trazer a notícia de salvação. Jesus quer te salvar. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus quer fazer coisas grandes na sua igreja. É 9 anos de vitória. Amém. Mas para o teu Deus tu é neném. Amém. Eu sou neném também. Sou pequenininho. Jesus quer ensinar mais coisa, pastor, para nós. Amém. Jesus quer capacitar mais ainda. Não é tempo de parar, ainda é tempo de renovo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pra gente, às vezes a gente acha que estou maduro. Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer reboliço ainda. Vai experimentar coisa nova, novidade nova. Deus quer fazer coisa nova na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem foi um grande missionário. Louvado seja Deus. Porque aonde Jesus chega, onde a luz chega. A luz! Quem é a luz? Jesus. Jesus, irmãos, agora que está bom para nós, Jesus já está glorificado. Amém. Jesus disse: não, vocês não vão ficar só não. Eu vou enviar um igual a mim. E concordância comigo, com meu Pai, o Espírito Santo. Amém. Enquanto não vier o arrebatamento, o Espírito Santo está guardando a igreja. Glória a Deus. Que igreja? Eu e você. O Espírito Santo está trabalhando. E se a gente der lugar, Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas grandes. Amém. O crente, quando passa a prova, não é para matar o crente. É porque Deus quer trabalhar, moldar o caráter para colocar no lugar que Ele quer. Amém. Jesus. Glória a Deus. Se você está passando 4 horas, Deus
Ele quer um lugar preparado para você. Eu falo com a igreja, o lugar da vitória é aqui, porque, aleluia, quando o camarada está correndo na Fórmula 1, aonde é que ele ganha? No chão, correndo. E depois ele sobe no pódio. O pódio é o céu. Crente passa luta, passa prova, né? E é muita, não é pouca não. Porque até Jesus falou no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 33, do mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém. Se Jesus está falando, tem aflição, tem luta, tem prova, mas tem vitória também. Aleluia, glória a Deus. 9 anos, pastor. O pastor está ali, fazendo a obra do Senhor. Cada tijolo, cada conquista. Uma bateria que a gente compra para a igreja. Um grupo que se levanta na igreja. Uma obreira aprovada, a gente se alegra na presença de Deus. É um troféu, uma vitória para nossas vidas. Louvado seja Deus, porque a gente tem um amor de um Pai profundo. Aleluia, amor de Deus, Senhor Jesus. E 9 anos não são 9 dias. É verdade. Os irmãos estão correndo. Tem luta. Não falta luta, mas também não falta vitória. Aleluia! Mas um dia os irmãos vão desfrutar do pódio. Amém, Jesus. Glória a Deus. No lugar maior. Amém. Glória Por que no lugar maior, igreja? Porque é no lugar em que, como eu já comentei, Apocalipse 21, novo céu, nova terra, as coisas que a morte não vão passar mais, a angústia não vão passar mais, decepção não vão passar mais, e vamos viver para sempre, aleluia, ao lado daquele que morreu um dia por nossas vidas. Então creia na tua vitória. Eu quero profetizar e proferir palavras nessa noite de que Jesus, a luz, já está na tua casa. Amém. Já está na tua vida. A luz que é Jesus já está no teu ministério. Glória a Deus. E a luz é maior do que as trevas. Amém, Jesus. Onde está escuro, querido, você acende a luz, as trevas vão dissipar. Amém. Glória a Deus. E Jesus é essa luz. É por isso que Isaías diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Aí agora ele está falando com o povo de Deus. Já é chegada a tua luz, ó povo de Israel. Ó, aleluia! Os gentios que somos nós, já é chegada a tua luz. Eu acho interessante para fechar aqui. É quando, em Atos capítulo 10, Pedro queria que todos que aceitassem Jesus se circuncidassem. E não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é pela fé. Amém. Não era pela lei, era pela fé. E ali Deus tinha uma dúvida no coração de Pedro, quando ele chega na casa daquele centurião chamado Cornélio. É ali que quando ele começa a pregar, os irmãos é conhecedor daquela passagem, tem a visão, e aí de repente Deus levanta os homens para vir buscar Pedro. E quando Pedro chega lá e começa a pregar, diz que eles automaticamente aceitaram. Abriram o coração para Jesus, porque ele tinha esmola, ele tinha o quê? Orações, subia até o trono, mas ele precisava reconhecer o Filho de Deus, que é caminho, vida, não sei por ele, não tem obra, não tem esmola, não tem, aleluia, oração. Sem Jesus, você pode até viver aqui, mas triste vai ser morrer, aleluia, sem ele. Porque somente Jesus, irmão, não tem outro acesso. E ali quando Pedro começa a pregar, diz que abriram o coração, a família de Cornélio abriu o coração, aqueles que tinham sido convidados, abriu o coração e foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Testificou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eles receberam. Glória a Deus. A bênção no nome de Jesus. Graças. É por isso que eu estou dizendo que hoje para a igreja é melhor. Por quê? Porque Jesus subiu
aos céus. Prometeu voltar. E hoje Ele está à direita do Pai. E intercede por nós. Amém, Jesus. Amém? Amém. Se o crente falhar, recorre a Jesus. Jesus é o intercessor. É o sumo sacerdote. Aquele que vai intervir sobre a nossa causa. Louvado seja. É por isso que a igreja é triunfante e vitoriosa. Amém, Jesus. Porque a igreja não está só. Tem um general de batalha que não sabe o que é perder uma peleja. E esse general que está aqui nessa noite, representado pelo Espírito Santo, ele está aqui nessa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. E é por causa dele que eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. Vocês concordam, irmãos? Amém. É por causa dele que eu estou aqui. Amém, Jesus. Irmão, Jesus é sem palavras. Porque eu, sendo o próprio Deus, sem pecado, irmãos, ser cuspido, ser humilhado, ser, aleluia, chicoteado, sofrer morte de cruz, e ele não murmurou, ele foi até o fim, pensando em mim, pensando em você. É verdade. Eu dizendo, eu tenho um povo escolhendo. Lá na rua Salomão, da Igreja Batista Mensageiro da Paz. Aleluia! E eu tenho prazer nesse povo. Glória a Deus. Foi por isso que ele sofreu os cravos, sofreu, aleluia, a humilhação, sofreu tudo por nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos nessa noite que a igreja tem feito para ele. O que nós estamos fazendo ainda é pouco. O que Deus quer, irmãos. Tudo que está acontecendo ainda tem um remanescente de Deus. E sempre vai haver. Sempre vai haver, irmãos. Sempre vai haver um remanescente de Deus. E Deus conta com vocês. Amém, Jesus. Igreja do Senhor. Glória a Deus. Igreja guerreira. Aleluia. Igreja que valoriza os cravos, a coroa que foi posta na cabeça de Jesus. Amém. Que o culto mais gostoso da igreja é o culto da Santa Ceia, que nós fazemos memória de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas hoje também é um dia memorável, porque é 9 anos de vitória. Amém. E com a autorização do pastor, eu vou pedir aos irmãos, e nós vamos estar, olha que louvor, viu, meu Pai? Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Eu estava aqui entregando e só ouvindo ele, que eu não sou burro, né? É bênção pura, irmão, desse hino. Depois o pastor vai me... pastor, arrume para mim também uma cópia, porque eu quero, em nome de Jesus. Ele está pregando, está ouvindo um louvor desse abençoado, aí Jesus trabalha nele. Amém. E o maior milagre da igreja não é de cura, não. O maior milagre é quando se fizer uma festa dessa, tiver uma alma, aí testifica aqui na terra e lá no céu. É por isso que amanhã é o último dia, né, pastor? É amanhã. Traga um visitante. Faça a prova de Deus, porque a unção de Deus não é você não, querido. Não é o pastor que vai estar ministrando, eu não sei nem que vai estar ministrando aqui. Mas é o poder de Deus que vai tocar nessa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus, eu creio. E vai ter festa, como está escrito lá em Lucas capítulo 15. Haverá festa no céu. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a gente é o tempo que a gente observa que quando não aceita Jesus como Salvador na igreja, a gente se levantava, mais de 30 pessoas, a igreja toda ia para cima. Porque, irmão, alegria, se pudesse botar um camarada no colo e saía pulando com o camarada, por quê? Porque um pecador reconheceu o maior milagre, irmão. A lepra do pecado, como Deus limpa, purifica no sangue, escreve o nome no livro da vida. Irmão, aí é a vitória mesmo, irmão. Em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé. Glória a Deus. Com a permissão do nosso bispo Valdir Silva, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela militância da igreja, pela vida dos pastores que se encontram, que veio honrar ao pastor Valdir. E eu vou dizer, pastor, se o senhor divulga mais, eu ia trazer a igreja toda.
Em nome de Jesus, porque não é para gabar não, mas o Senhor merece. Obrigado. O Senhor merece em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, Graças que te está damos, nos Senhor. céus. Senhor, aleluia, meu Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Por isso estamos alegres, Pai. Temos certeza, Pai, que carrapicho, Deus, escama nesta noite, estão caindo por terra. Ah, Pai, talvez o meu irmão não está entendendo nada. Mas no mundo espiritual, Deus, aleluia, problemas e pessoas estão sendo quebrados nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero me alegrar nesta noite. Amém. Meu Deus, porque 9 anos, Pai, meu Deus, de oração, de louvor, de consagração na Tua presença. Eu quero te pedir uma bênção especial. Glória a Deus. Deus, eu quero te pedir em novo. Deus, sobre a Tua amada igreja, sobre a vida do bispo Valdir. Amém. Deus, sobre a vida dos missionários que aqui se encontram, dos obreiros, Pai querido. Pai querido santo, mais vigor, mais unção, mais revelação. Deus, distribuidores espirituais sobre a Tua igreja. Quebra todo impedimento, toda barreira. Aleluia, espiritual, na área financeira. Deus, em nome de Jesus Cristo, impedimento, Senhor, na vida sentimental do Teu povo. Vai quebrando, Pai, todas as muralhas. Meu Deus, é tempo de conquista, de vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que aqui se encontram. Amém. Pela vida, Senhor, do missionário Cláudio, Senhor, da sua esposa, Senhor Amém, Jesus. Jesus. E os seus filhos, meu Pai querido. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em concordância com a oração do pastor, eu quero estar aqui te pedindo, Senhor, por a vida do Teu filho. Em concordância com a Tua igreja, eu quero estar sim, Senhor, te pedindo nessa noite. Abençoa na forma especial. Deus, o ministério do Teu filho, meu Pai. Que aonde ele passar, como está escrito na Tua palavra, meu Deus, que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Amém. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Glória a Deus. pela Tua igreja, pelo grupo Joias Preciosas. Amém. Deus, continua usando cada obreiro. Amém. Ó Deus, cada irmão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada culto, cada realização desse ministério. Continua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a glória aqui neste lugar é para o Senhor. Eu sei, Pai, que não há outro, Pai, além de Ti aqui que é adorado. E eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Pela vida da minha esposa, Pai, que está me acompanhando nesta noite. Pela vida dos meus filhos, Senhor. Pela Tua igreja, qual o Senhor tem nos dado ali para cuidar, em nome de Jesus. Continua abençoando, fortalecendo, e dando vitória em nome de Jesus. Amém?